Ele sempre dizia que era algo que, como dizer, tu vai no restaurante e tu sabe que tu vai sentar, pedir a comida e comer. Mas a logística de como tu chegar, tu tem que pegar o carro, tem que te vestir, tem que abrir a porta, tem que sentar, tem que pedir a ordem e tudo. A logística disso, tu vai resolvendo no meio do caminho, mas a finalidade é comer. A finalidade da carpa é o que vai estar acontecendo, o que vai acontecer no processo para que chegue a isso, no caminho, a pessoa vai se desenvolvendo. É como a pessoa que dizia, quando vai, pela conveniência que tu vai levando aqui a esse momento e vai realizando as coisas. Não vai ser, porque não, tem que ser assim, que quando chega esse momento, pois chegou. Não, isso tem que haver um processo de, por exemplo, a lona estirada dessa cor. Tem que comprá-la. O tubo que vai se colocar ali. Aí não fala, tem que usar ali o espaço para colocar a base do tubo. Você viu uma lona estirada, mas o que levou a pôr a lona, isso é assunto nosso. Você vê, tem tudo o início, sim. Como o ditado. Já veio um dia, eu ensinei, mostrei tudo. E ele disse, tudo isso vai se encher. Tudo isso vai se encher. O que tu tens que fazer, provisão, tem que fazer provisão de mais coisas. Todos os processos para chegar a esse cumprimento são processos que vai fazer com que se cumpra isso até o final. Por exemplo, a portinha do quartinho que se fez ali no meio. Diz, não, faz a porta ali no canto. Ah, perfeito, irmão William, mas veja. Irmão, não é que eu estou dizendo que... Mas está longe, está distante, para que o som, ele está dizendo... Ele fala, faz um portãozinho ali, inclusive, para não passarem. Para o púlpito. E ele disse, isso já é por conveniência, porque te convém colocar uma portinha aí. O que ele está me mostrando aqui, não que o irmão Branham tenha visto uma porta no meio, como disse, algo mal poderia ter dito, mas talvez eu tenha falado algo mal, mas não era algo que era necessário dizer. Veja, era uma porta para ser no canto. A do meio, isso corresponde ao que estava ali na logística. Era nós que convinha essa portinha ali, não tínhamos que caminhar até lá embaixo. Ah, eu vou colocar aqui para que ninguém pule a cerca, né? Eu vou tapar aí para que não tenha que dar volta, são capazes. Não vão querer dar volta, vão querer pular. Por isso pôs a portinha. Vai que no caminho vai se dando, vai se vendo a necessidade. E como tudo isso não se faz agora, vai esperar o momento que chegue. Então, tudo tem que fazer, porque vai se encher. E vai se encher porque vai ter necessidade. Quando eles falam, sempre, o que falem, no tempo em que estão vivendo, o enviado de Deus sempre tem cumprimento nos dois aspectos, no espiritual e no físico. Porque essa dimensão, como é falada, vem a ser repetidor do que já foi ali. E ao falar aqui, como a palavra falada, tem que se cumprir. Não pode cair em terra essa palavra, cair por terra. De alguma forma tem que se cumprir. É por isso que quando ele dizia que eu vejo primeiro o Pai fazê-lo, e aí é que operava. E outro irmão Branham também fazia isso. O anjo mostrava a ele, e ele fazia exatamente o que o anjo dizia a ele o que fazer. E o anjo depois já era cumprido. E vai acontecer assim, no tempo da visão da carpa, em seu cumprimento pleno. É Deus aí que vai estar operando.
e como ele mostra, é assim mesmo que vai ser feito. Agora, o que ele está mostrando é a palavra revelada. É por isso que tu vê que toda a Escritura toma lugar e cai se encaixando tão bem, porque é Ele. Não somos nós, é Ele. E vemos a mão dele em tudo, como a Escritura vai se alinhando. E quando de um momento vai se abrir o quadro ali, algo que estava oculto, por isso ele dizia, pode estar 40, 50 anos ouvindo essa mensagem e não vai te dar fé de rápido. Mas como você está dizendo algo aí forte, vamos dizer, é que é assim. Pode estar 60 anos ouvindo a mesma coisa. Se não tem essa parte, não vai produzir a fé de rápido. Não vai chegar. O mesmo que disseram, que estava ali no tempo de Jesus, é o mesmo. Diziam, nosso pai Abraão, e nós cremos em Moisés, comeram do maná e então morreram. Valeu do quê? Se não estavam recebendo ali o cumprimento do que ele profetizou, do que ele falou, que era a vinda de um que se levantaria no meio do povo hebreu. Pois está como... E estava ali a palavra se cumprindo no meio deles. O que está cego? Quando se une a maioria das vezes a outro cego. Quando o cego se une... É por isso que eles não se unem ao que está vendo. E se unem ao que está vendo, pois eles vão ver rápido o programa. Tem uma parte que eu estava vendo à noite, um extrato de 2004, da vida de José, esposa de Maria. E podemos entrar nisso essa semana, porque José, em diferentes ângulos, eu falei algo dos 45 anos que José tinha, quando, mas por outro lado, nesse extrato, o irmão William diz que José não esteve no ministério de Jesus. Depois dos 12 anos, não parece? Aparece até os 12 anos. Quando diz, o teu pai e a tua mãe estão ali te procurando, depois... E ele diz, nem os apóstolos, depois, mais à frente, no dia, aparece a palavra José. Ou seja, José diz que ele pertence ao Antigo Testamento. E ele disse ali, podemos falar mais à frente porque tem um tesouro grande aí, ele diz. Mas vejam, que outro ângulo tem aí de José? Ao não estar presente já no ministério de cheio de Jesus e pertencer à dispensação da lei. Porque se é no Antigo Testamento é a lei. Não pertence à graça como Lázaro. Que Lázaro morreu, mas ressuscitou e veio fazer parte então do corpo místico. Assim também, o irmão William não esteve presente em seu corpo físico no ministério de agora. Mas o seu corpo físico pertence à dispensação da graça, não à dispensação do reino. E Gabriel apareceu à Virgem Maria e ao profeta Zacarias, e a Zacarias foi na dispensação da lei. E o que aparece na dispensação do reino, Miguel. Vê que é algo grande aí? Ai, Senhor. Eu vou começar a procurar isso porque ali há os dois arcanjos que representam um do Antigo Testamento e outro novo. Igual o ministério de Moisés e Elias, é a mesma coisa. Como a noiva, como o povo hebreu. Vê, é tudo atual, sempre. A bênção da primogenitura dupla. E como ele, sendo o pai adotivo de Jesus,
porque não era seu filho. igual William no era. Igual William não era o meu pai, Espiritual, mas na parte espiritual un hijo veio a ser um filho adotado. tan chiquito. Que me acuerdo una vez que dijiste, yo vine a ser lo que mi padre espiritual. Sí, porque él una vez dijo, me dijo, Porque uma vez ele disse, la que está acá, la hermana de Chantón, Ay. de Chantón, no, de a irmã de Altagracia, a Graça, a Graça, la hermana de a irmã de Chaparro. ella me dijo que Ela, el hermano William ela me disse que o irmão William tinha mensaje, pero lo he buscado y dito no, que era com a sua mensagem, mas ela procurava e não, que el hermano William no me llamaba que o irmão William não me chamava hijo, filho, porque Humberto estaba vivo. porque ainda estava Una vivo. vez que Humberto partiera, Mas uma vez ahí me llamaría hijo. que partisse, ele chamaria filho. Y eso no es de ahora, también de lo de José. E isso, vê agora também sobre José. Tem algo aí Ese es otro ángulo, que também esse é outro ângulo la vida de José. a vida de José que representa Muchas cosas. muitas coisas. Representa a ese que estuvo Representa esse que esteve ali no final, ahí con la presencia de Gabriel. com a presença de Yo tenía Gabriel. 45 años cuando eso, E eu tinha 45 anos quando isso aconteceu. mas también puede representar Mas esa também parte pode representar essa parte de él dele como padre como pai y no estar en el ministerio de ahora. e não estar no ministério de agora. É diferentes ângulos. Como que me acuerdo una vez que papi me había contado algo, que no me acuerdo quién le había dicho, pero que el hermano William los estaba viendo a ustedes, a ti, a papi, afuera de chamaquitos. Y no me acuerdo que estaban diciendo, que dijo, como que yo le di gracias a Dios porque me dio estos hijos, Sí. o algo así dijo. Que después le puedo preguntar a papi porque como que me acuerdo. Cosas que pasaron desde pequeño que É uno coisa que vai acontecendo no entendía. e que o pequenino não entendia naquele tempo, mas agora sim. Que está todo abriéndose. Agora tudo está se abrindo claramente. Todo encaja, todo cuadra. Cuadra de una forma que Tudo se enquadra, tudo se encaixa de uma forma. Yo le decía a usted que yo no entendía por qué el hermano William decía que el arcángel Gabriel iba a precursar la segunda venida de Cristo. Nosotros no entendimos. Yo porque ahora y mira cómo tan claro ahora. E agora está Igual, claro. yo te quiero comentar, antes de que empezara todo esto a verse cómo se está viendo, Josué y yo, siempre que pasaba el tiempo que hablamos contigo, nosotros nos quedábamos, oye, pero es que hay algo en él diferente. Y un día José me dijo, es que José él no puede ser un simple pastor. Nosotros nos quedábamos como que hay algo y cada vez lo sentíamos más, hasta que pues Dios nos fue abriendo el entendimiento y fuimos viendo De todo. forma sencilla, ¿verdad? De uma forma mais simples, na verdade. Amén. Sí, Señor. Mas graças a Deus. Viste ayer en esto él dice que Elías le presentará. Ele disse que Elias representará ou levará o Messias, Porque el Mesías porque es o Messias una persona ungida é uma pessoa ungida, con el Espíritu de Dios. uma pessoa ungida de Deus, e as pessoas veem Tropiezan con ou eso. pensam que com isso talvez. Pero él siempre me decía, ven, Mas ele sempre me dizia: Mesías es Benji, explica que Messias é uma pessoa ungida. Y cuando él decía que se iba a E quando ele cumplir, dizia que se cumpriria nele as o coisas, sea, o hablaba ou seja, directamente y se veía como que era ele él, falava e diretamente se via como que era ele, al igual como el hermano Branham hablaba, como o irmão Branham pensaba falava, que era él, e todos pensavam que era ele. y era el que estaba por dentro de él. E era o que estava dentro dele que falava. Ese velo de carne perseguía por E él, aquele véu de estaba hablando de e se ia o véu de carne, mas continuava o que estava dentro dele, que é eterno. Y lo vino a cumplir Eliseo. y lo mismo. Ujú. Todo es paralelo para que Tudo é paralelo, mas agora fuera manifestación tan grande. foi uma tão grande manifestação deste anjo, Ujú. mas de uma forma simples também, Pensó que era que o mundo pensou que era nele. Que tenía que ser así. para que- claro, si no se hubiese levantado un montón Correcto. diciendo Tinha pues, que si ser este assim, senão hombre se que soy levantaria um montão e poderia dizer: Ah, se não é ele, sou eu então. yo, desviar el pueblo, E eles começariam a desviar a visão do que como aconteceu com o irmão Branham. primera etapa y segunda, Passou-se a primeira etapa e a segunda, e ao invés dos pastores focarem o povo a ele, não, mas eu também posso fazer. E se levantaram muitos e desviaram a atenção do povo. pero ahora él todo Mas lo agora, focó en él, para tudo focou nele, para que todo mundo focasse nele. y ahora cuando sale lo que él ya E había agora, hablado, quando sai o que ele já tinha falado para se nadie cumprir, puede venir a decir ninguém que pode vir a dizer. se trancan. Entonces lo que van a hacer, Ele no, se eso no tranca. puede ser. Mas o que eles podem fazer agora é: não, isso não pode ser. Lo verdadero, lo que es O- en realidad, que O está que, en
O verdadeiro é onde na realidade está o cumprimento do que ele falou por anos. Mira si lo guardó tanto que Veja, guardou si un tanto hombre que tan hermético, es hermano seria um homem tão William. hermético, irmão William. Bueno, el que estaba con él, tú no Bom, vas a decir eu que nada a estava com nadie. ele, então não vai dizer nada a ninguém. O anjo disse a ele. Y cuando lo regañó fue E quando pegou forte, que te dije que o que eu te hiciera disse que eso. não fizesse, tu fizeste. Le habló, pero con amor. Ele falou, mas com amor, ele disse que ele falou. Esto no vas a decir nada. E tu não vai dizer nada. Me dijo allí, E ele disse, o que eu te falei ali, tendré que guardarlo. o que eu vi ali, eu teria que guardar comigo, ele disse. Ou seja, Si tú ves, veja, se tu, cuando le dice lo que me dijo allí, quando disse o que me disseste ali, ¿qué te da a entender eso? o que isso te dá a entender? Que hubo una conversación allí Que houve uma conversa ali con alguien. com alguém. Amén. Algo estuvo hablando allí. Ele esteve falando algo ali. Ele disse, o que tu me disseste ali. Bien claro, eso está bien claro. Isso está bem claro. Bien claro. Y ese que estaba allí veía esa, Claro. Hay cosas que Tem se coisas van a estar moviendo y ahí aí que estarão se movendo e aí é toda onde esta preparación, toda esta preparação, después no pueden decir, depois não podem dizer, no digo nada, ah, ninguém me disse nada. porque va a pasar lo mismo. Porque vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os filhos de Arão, entrando no lugar santíssimo com fogo estranho. Eso de fuego extraño, E isso de fogo estranho tem tantas coisas que representam o que é fogo estranho, de mentira, desde mentiras, desde ódio, desde ciúme, desde contenda, desde tudo isso é fogo estranho. y va a llegar un momento E vai chegar o momento obrando em que Deus vai estar operando de certa forma que pueden haber personas que que caen muertas. poderão haver pessoas que caiam mortas, Lo mismo pasó. porque aconteceu a mesma coisa. E esse testemunho eu vou gravar a Tirson. Estuvimos en Guatemala Tivemos na Guatemala y hermano William no pasaba. e o irmão William não vinha à frente, não passava. Miguel hacía, ¿sabes qué decía? E Miguel dizia que eles falavam assim, William, William, neste tempo tu te lembras? E aplaudiam porque não tinha cânticos. O fue cuando E eu fui quando estaba despierta ya. já estava acordada. Um desses dois eventos. Y Miguel mandó a E Miguel, hermano Miguel mandó a o irmão Miguel mandou a Tirson decir que él se había quedado para ir lá ver se ele estava dormindo. Tirso E Tirson abriu a porta. y él le dijo, E ele lhe disse, y llega a haber una manifestación. se chega a ver uma manifestação de Deus aqui, tu caía morto agora mesmo. La imprudencia de él allí. A imprudência dele ali ao abrir a porta. Ahora Agora eso puede ocurrir isso pode acontecer también também. si pasa lo mismo dentro Se acontece a mesma coisa dentro da igreja, ya se ha venido a qual já veio dizendo como a pessoa deve agir estar e como deve estar diante de Deus e tudo, vengan con ainda venham caras volteadas, dice com el hermano Branham ahí, aquela cara de tacho, o irmão Branham diz ali. están ahí y yo no O sé que para qué estão ali, eu não sei para que vem. como si hubiesen que se queden en la casa. Mas eles entram e ficam na casa e, sim, isso tudo, En algún momento, si no em se algum momento, se não se endireitam, pueden caer en eso de podem cair nisso dos filhos de Arão. vienen al lugar santísimo Vêm ao lugar santíssimo de Deus com fogo estranho y pueden caer e podem cair fritos. fritos. Primero que ocurre es muerte. E a primeira coisa que acontece é a morte espiritual, que foi a última coisa que aconteceu, a última morte lá no Egito. Y se viene diciendo para Diz, que después no digan, isso a gente vem dizendo para que depois não diga, veja, mas por falar mal de uma pessoa, veja, dile que yo no estoy. eu não estou. E com isso, Eso lo hace todo el aí mundo, lo hemos hecho. todo mundo faz isso do mesmo jeito. fue una enseñanza bien grande. Dile que yo Isso, no estoy. ele diz, diga que eu não estou. Esa simple mentira Essa hizo simples que mentira ese bebé no fuera fez com que esse y lo compara con e compara com cura. Fez com que aquele bebê não fosse curado. Não foi porque ele saiu mal de algum negócio, saiu mal de algo, não, foi com cura. o sea que para Ou seja, que para a cura de nossos corpos não pode ter nada de pecado. era eso Nem sequer isso, que fue a través de una que foi através de uma terceira pessoa. siquiera fue él. Nem sequer foi ele. Dile, o sea, Vai, diga. Ou seja, mandou mentira, mulher. y después nene E depois nele, que diga lo mismo. quer que diga o mesmo? Ve como el pecado Vê como o pecado é o pecado que corrompe. ahora si eso es así Agora, se isso é assim, um homem como o irmão Branham, que nunca falló, que nunca falhou, imagínate dónde quedará imagina onde ficará el pueblo hoy o povo hoje, onde fica o povo hoje. en este tiempo Por isso, nesse tempo, o irmão William teve que estar entre o povo, desta forma que esteve, porque si no porque senão solo hubiese quedado
teria ficado só, entonces no hubiese cumplimiento de nada. se não houvesse o cumprimento de nada. Un pueblo Pois pecaminoso um y povo todo, no hay pecaminoso e llegar. todo, onde vai chegar? Pero gracias a Dios por Mas el graças a tiempo, Deus por esse tempo restante, porque si no, porque senão, quería la gente, o quiere la gente llegar, onde nós chegaríamos? ni siquiera por lógica, Nem sequer por lógica, ni siquiera por nem sentido sequer común. por sentido comum. Te dice que tú vas a llegar Te disse que ese tu cuerpo vai chegar a este corpo transformado esta dimensión, e ver essa sexta dimensão estando como está. ni lógica. Não tem nem lógica. Y aún así hay algunos que todavía E alguns podem dizer, alguns que ainda não, como no, así estoy bien. estando como, não, assim eu estou No bem. tengo que cambiar nada porque Eu não preciso mudar nada, porque eu ya recibí el mensajero, já recebi o mensageiro, a mensagem, e já não preciso ajeitar mais nada. ni por lógica Nem por lógica. puede una persona Uma estando de esa pessoa forma, va a pode llegar estando a dessa algo que forma. tiene sentido. Não, No es que no puede ser, não pode ser. pero como es para el que es Mas como é para o que é escolhido, de otra manera, não pode ser de outra forma. va a seguir O que é escolhido vai seguir fielmente la fielmente as instruções e obediência. ser obediente. Eso es lo más Sí, importante. sí. Y si no entiende, pues se queda callado. E se entende, vai ficar calado. ¿Qué saca con hablar? O que ganha com falar? ¿Cuál es el que condenarse? Condenarse Vai por- se condenar ¿Qué mais, saca con hablar? mas o que ele tira com ¿Cuál es el falar? resultado, el fin? Qual é o resultado, o fim? Que satisfaz o quê? Es como ni siquiera por buen negociante. Nem sequer por um bom negociante. Un buen negociante. Um bom negociante Un que... buen negociante. Um bom negociante, Por ser buen negociante. por ser um bom negociante, um empresário, digamos. Sabe que hay un negocio que no le va a hacer. Ah, sabe um negócio que não vai ser? Pois vê, a maneira, a forma. Voy a hablarle en contra. Eu vou falar contra, Satisfacer a mí. mas o que isso vai satisfazer a mim? Estoy luchando Se o que eu estou lutando é pela minha adoção, se falo contra, tudo estou falando e pronunciando coisas negativas, mas veja, isso não é de uma pessoa que vai ser adotada. frente, tengo que quedarme callado. Porém, eu tenho que ficar calado. ¿Cómo va el odio, rencor? Como vai o ódio, rancor, raiz de amargura e coisas assim Está esperando adoción. em alguém que está esperando adoção? No puede ser. Não pode Para ser. empezar, ya es un espíritu. Isso já vai começar um espírito da quinta dimensão. No puede ser. Ajá. Alguien que esté Alguém que esteja conectado com a sexta dimensão e ele diz, eu não tenho nada disso. esos son los requisitos. Esses são os requisitos que o requisito tem que preencher. Requisitos de É o requisito de se manter ali misión sexta. na sexta dimensão, onde Todo lo que debemos de reflejar. tudo o que devemos de refletir No puede haber nada é que não pode ter nada, mais nada de la quinta dimensión. da quinta dimensão. Y si es nada, es nada. E se é nada, é nada. Não pode ter nada. Si ves que, bueno, él dice ahí Se una tu vê parte que si tú não vas, tem uma parte que você toma a esquerda, Córtatela. corta. O sea, ahí habla de Ou seja, fala de muitas coisas. es como cuando él dice allí de É como quando ele diz ali, no casarse con una não se casar com uma incrédula. incrédula, uma que não é crente. Y él después le escribe ahí E arriba, depois ele escreve em bajo cima, ninguna sob circunstância alguma. Y tú vienes, pero qué coincide. E, ¿Qué circunstancias pueden ser? e a pessoa insiste, mas que circunstância pode ser que te obriguem a casar com uma de fora? Un hijo Ou um filho que haya salido que tenha saído embarazada grávida y que diga, ah, pues como e tú que lo dices, diga, pues, me voy ah, a mas como casar tem um con él. filho, então vai ter que casar com ele. La responsabilidad es mantenerlo. A responsabilidade é mantê-lo, mas tampouco vai pegar ali Y después que metiste la- e dizer, Eso es una de las circunstancias. isso é uma das circunstâncias. Tú hablas eso y dices, oye, mira este. Mas ele diz, olha, veja esse, eu não quero. Pero bajo ninguna Mas sob circunstancia. circunstância alguma é tudo. É tudo. No, que no, que fue que es porque yo la amo. Ah, mas porque eu amo ela. Outra circunstância. Mas é uma circunstância má. No, porque. Ah, não, é porque ella, si no, que ela, senão que... yo me va. Voy a tener que entregar la casa. Eu vou ter porque que estábamos viviendo entregar a con casa ella porque en nós la estávamos casa, vivendo na mesma casa estuve con ella e eu estou com ahora me va a ela botar. e agora vai me expulsar. Veja, são circunstâncias, não, baixo circunstância nenhuma. Y si lo hace, E se o faz, já é na permissão, permissiva. ya hay consecuencias. Já há consequência. Cumple la mitad. Então já cumpre a metade, uma parte diz que Estaría cumpliendo la mitad estaria cumprindo uma metade del tipo do tipo de su iglesia. de Cristo e sua igreja. Estaría haciendo completo. Não estaria sido completo tipo e figura. Ese mensaje de ayer es para uno desmenuzarlo. No, es que cada vez que, cada domingo, cada audio, eso es. Oye, Y el del viernes. No, todo, todo. Del jueves para acá algo estuvo moviéndose. Sí, pero todos esos mensajes están... No, Este año está empezando. ya va por el 15. Esa parte de ténganme en cuenta
a mí primero. Ah, Sacha, sí. No, Ay, Señor. Pero gracias a Dios que siempre hablamos las cosas con Ay, sí. Siempre, siempre, siempre. viste, él captó la atención a ella. Vixe, ele deu toda a atenção a ela Le dijo, espérate, pero e disse, sírveme a mí. serve a mim. Y hay otra línea más. E que tem puede mais ser outra linha hay que tantas que uno, há pero tantas coge que, una mas y escolhe después uma. mira todo el tiempo que coge. E assim, é todo o tempo que... Mas observe onde ele estava parado, na porta. Ve que siempre que tiene que ser a través de Ajá. Vê que sempre tem que ser através do... Él le dijo, E aí onde ele disse, solamente cree en mí, apenas creia em mim, sírveme a mí, tenme a mí me primero. sirva, tenha a mim primeiro. Y ahí no le faltó nada. E aí não faltou nada a ela. No le va a faltar nada. Não vai faltar nada à igreja, La palabra revelada quanto à palavra revelada nesse tempo que está colocando primeiro a etapa, a obra, Amén. porque es algo que porque é algo necesitamos eso. que nós precisamos é isso. Poner primero la Por palabra primeiro a palavra revelada, y después van a venir los milagros. e depois vai haver os milagres. Poniendo primero Aqueles que estão pondo primeiro a esperança nos milagres y no en la puerta. e não na porta. Estos seguidores de señales también. Señales, ¿sí? Estão esperando sinais, sim, sim. Poniendo primero la palabra Mas estamos nós colocando primeiro a palavra. a través del Primeiro, através do instrumento que Deus enviou, y después e depois, vienen los milagros. já depois vem os milagres. Al final, el último ejemplo que leí, Ele falou no final da última coisa que eu li, para que sepan, para que saibam, estejam conscientes que primeiro é a palavra fue los milagros. e depois os milagres. Por isso eu disse, Cuando él venga, não, porque quando eu venho aqui vai pregar, Pero estábamos hablando la otra vez, ¿en qué se basan? Porque ¿dónde ha Ajá. ocurrido eso en el pasado? hasta por lógica, como estabas diciendo Por ahorita, lógica. Tienes que poner, estar até limitando por lógica, está limitando a Deus cosas que él nas coisas va a cumplir. que ele vai cumprir, porque está colocando ele outra vez a colocar. Aparato de credibilidad. ¿Cómo tú vas a limitar un cuerpo Como tu vai limitar um corpo assim en medio nuestro? no nosso la vaca meio? comiendo pasto encima del árbol. Cuando Jesús apareció, Quando Jesus apareceu, él le mostró ele mostrou y le abrió las escrituras. e falou as Escrituras. Mira los diferentes ángulos que Veja tiene os esa diferentes ângulos que tem essa parte de Jesus. parte. Le abrió las escrituras. E abriu as Escrituras, abriu o entendimento e era Jesus mesmo. Lo que está pasando ahora. A mesma coisa que está acontecendo agora. É Ele mesmo que está fazendo a obra. Porém, Si lo ves del otro ángulo, se olhar de outro ângulo, fue foi el día de Pentecostés. no Los dia de discípulos Pentecostes, os estaban- discípulos, e aí não estava Jesus. Pero cuando le dijo a Pablo, Mas quando ele disse a Pablo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Era ele. pero él no vino a otra Mas vez ele a não parar. veio outra vez para parar com ele, vem por aqui, vamos pregar ali, pela montanha, senta aí, como ele pregou os 5.000 ali, comeram os outros. Não, Él no hizo esa obra así. ele não fez essa obra assim neste corpo Ahora, glorificado. ¿cómo se nota, o sea, como ahora la revelación de cómo la diferencia entre un cuerpo adoptado y uno glorificado? Glorificado. Es una diferencia. Porque ahora que Há uma tú vas diferença, porque a hora que viviendo lo que vivió Jesús, agora que vai estar vivendo o que Jesus viveu neste corpo, que vivió el hermano Branham, o que o irmão Branham viveu, que podía decir que podia dizer allí, que havia ali um esquilo, o que podía parar la tempestad, que podia parar a tempestade, o que podía ou que podia salvar a unos niños, salvar umas crianças, los hijos de la hermana Hattie, os filhos da irmã Hatizai, detener el sol. Esos son los ministros parar o sol. Esses são os ministérios de Moisés e Elias. que tienen poder sobre la naturaleza. Aí tem poder sobre a natureza. Pero todo eso, Mas tudo isso, nosotros, porque con un cuerpo eterno así, nós porque va a com o ser corpo algo eterno limitado. assim, fazer algo, tirar. Pero en estos cuerpos, Mas nesses corpos, lograr hacer todo conseguir fazer isso tudo esa experiencia es única. é uma experiência única. Vamos a estar viendo, Como aqui eu estava vendo nesses dias, um 50.000 años. cometa 50.000 anos que não passava. Uma experiência que nesse corpo nós não vamos ver outra vez. Así mismo, estando en estos cuerpos, Assim mesmo estará experiencia nesses corpos a última experiência que vamos ter do poder de Deus em nós. que Dios confíe. Que Deus confie em ti e em mim o poder dele. Es como tú le das, confiarle a alguien É como tu un carro que confiar a acabas de alguém comprar a um alguien, carro que tu acabou de comprar, o confiar en las llaves de tu hogar. de tu confiar a chave da tua casa, a chave da tua casa a alguém, Confió las llaves de mas ele confiou a chave do coração dele mesmo, porque é o poder dele em nós. E ter alguém, a pessoa ter esse poder, conhecendo como nós, haciendo lo que le assim, fazendo o que dá, não fazendo o que dá vontade, senão, porque ya el tener mas já ele ter
vamos a hacer digamos como como los walkie-talkie que como yo te estoy hablando a ti, tú tirou, eu tienes estou allá falando a otro ti walkie-talkie, e tu já tem outro pero el que está walkie-talkie, ahí no tiene eso e aí y o no que está puede ali não tem um walkie-talkie, não pode ouvir nada da Yo nossa. a ti te puedo decir, dale para acá, ven acá, dale tú Amén. allá. E ele, vem para cá, vai para lá, tem o rádio comunicador. Como as pessoas podem estar se movendo no meio de um Y grupo solamente se mueven esas personas e se porque move apenas escucharon essas la pessoas dirección porque que ouviram él está diciendo. o endereço de onde ele está dizendo. Algo assim vai acontecer. Imagínate, Ay, gloria a Dios. dale para acá, vamos a estar Mas vem para cá, vamos para ali, porque nós já estaremos nessa dimensão mais rápida e já vamos poder ouvir, falar. no va a haber limitaciones de nada, Não vai ter limitação de nada. consciente y consciente Subconsciente e consciente juntos aí. estos cuerpos. Mas nesses corpos, Pequeños Mesías. Es un poder grande. Amén. Y no te creas que você não crê que dirigir um grupo de pessoas como estava e ter a visão, tudo tão organizado, eso no lo hace así. isso não vai ser assim porque Hay una directriz y un orden ahí. Y ya para ese tiempo e para esse tempo tiene que haber hijos de Dios adoptados. já tem que ter filhos de Deus adotados ali. Por lo menos uno ya está adoptado. Pelo menos um Amén. já está adotado, Ya los Amén. demás tienen que ir yendo, mas tem que ir porque la adopción es como la preenchendo, porque dice, mira cómo a- se mueve la resurrección. a adoção é como a ressurreição. Ele diz, veja como se move a ressurreição, vai subindo e certamente assim a transformação vai ser, Los que van viendo primero, porque vai vindo primeiro, la fe de rápido vai haver a fé de rápido, vai sair conocimiento de la venida o conhecimento da vinda do Senhor, basado en el baseado Dios la está cumpliendo. em como Deus a está cumprindo, como foi a primeira vez. Lograr creer eso O grande é crer nisso, te da acceso a tener la teofanía. te dá acesso a ter a teofania, e já temos. Ahora lograr acceso a la Ao conquistar, ter acesso transformación à transformação, es porque tiene que estar é crer, basado porque isso tem que estar baseado em alguém, em algo. y eso es lo que se hace difícil E é isso que é difícil. al ser humano que no va a Ao ser ser humano que não vai ser adotado e transformado, crer. lo primero que va a decir Alguém no puede ser. pode dizer, alguém vai dizer, não pode ser. Impossível que seja isso. Pero si este yo lo vi montándome una puerta en casa cuando era más pequeño. Eu estava Me ali hizo quando lo era que menor. viste, o el vanity. Todo eso en forma tan sencilla. Tudo isso é de uma forma tão simples. No lo habla porque es E ele não fala porque é assim. ¿cómo va a ser? Pues si este estuvo conmigo haciendo esto, fuimos a tal sitio. Y Ah, nós aquí, fomos a allá. tal lugar, aqui, ali. Como pode ser? Ese mismo Dios escogió. Mas esse mesmo Deus escolheu para cumprir isso tudo. No puede, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Pelear con Dios entonces? Não quer que eu faça. Então, te acerta com Deus, briga com Deus então. E vai lá no princípio pede que ele mude os planos. O plano já estava feito De cambiar esa hoja. de mudar, Esa musical se va a colocar tocar, esta peça musical vai se tocar porque vai ser tocada. Eso estaba. Essa oitava nota mais alta. La toca porque la toca. Toca porque tem que tocar. Puede venir alguien a decir, Não pode vir alguém para dizer ao maestro, muda essa nota, vem, coloca essa nota. ya Dios escogió, Deus já escolheu essa pessoa Dios la va a ayudar e Deus vai ajudar ela a cumplir a cumprir el propósito por el o cual ya propósito pelo qual ele já escolheu. y nos está ayudando y nos seguirá ayudando. E ele está nos ajudando e vai continuar nos ajudando, porque isso coopera. Su ayuda es Él, es su programa, por ende tiene que estar É o seu programa, mas tem que estar velando para que se cumpra. Él que nos va guiando ¿no? E ele vai nos guiando el fiel cumplimiento. e vai nos levando até o cumprimento, até o que todos desejávamos, que era o cumprimento. Ya está la carta, E está na capa. ya está el pueblo, E está o povo. está el mensajero, E já está o mensageiro. el mensaje Já está a mensagem. que falta. Aqui falta. Es Él esperando por el pueblo, Ele esperando pelo povo. que se van hablando. E as coisas que vai se falando é para ver, vai, está pronto. E o que falta para nós? Algunas cosas se pueden Algumas coisas podem começar, empezar, pero de qué vale que vean mas do que vale para que después estén creyendo. para que por depois estejam crendo por sinais? señales. Y él me decía, vas a verla cuándo. Espera. Esa espera, yo Essa espera, viendo, eu, pero posiblemente eu estou vendo possivelmente pronto, mientras el pueblo siga así, mas enquanto o povo diga assim, que hay algunos por aquí, otros que por tem allá. uns por aqui, outros por ali, Ese jamaquión es el que la palabra se ha estado dando, a pero palavra está se dando, mas se não entram nesse desespero, en realidad estremezca el pueblo. não há algo que estremeça o povo, Deus não pode passar essa outra etapa. E lamentavelmente, Lo que hemos hablado y cualquier dice, pero o que nós temos falado, e ele fala, se continues falando isso, é morte. y ahí cuando empiecen a ver, E aí quando comece a ver as mortes assim, ahí es donde va a estar lo e aí quando triste y lo
vai estar o y a la triste, misma vez e da mesma vez lo que el pueblo entonces ande más derecho. é que o povo então vai andar mais O sea, que direito. lo que aparentaba Vê que va a ser o que algo aparenta triste para la que iglesia, vai ser algo triste va a ser algo de para a bendición. igreja, vai ser algo de bênção. Porque entonces sí el pueblo se va a enderezar Porque esse povo vai se endireitar y ahí entonces Dios va e aí então a obrar Deus vai operar para que entre ya esa etapa. para que entre essa etapa. Después que esté claro ya lo Depois que já esteja claro o cumprimento da sua vinda e como está cumprindo, aí o povo y entenda, adelante en cualquier momento em diante, a qualquer momento vai la haver revelación del séptimo sello. a revelação do sétimo selo. Claro, Embora que já esteja bem claro no povo. y crean, E creiam, ya ahí no hay, aí já não no va a há, haber barrera ya. não vai ter Lo barreiras. que llega a eso sí, Mas o que chega a isso, tiene sim, que ocurrir deve acontecer, por lo que se ve va a ocurrir. pelo que vai acontecer. Que si es los días de Ananías y Zafira que se repiten, Aí essa fila que se repete e em uma carpa, por ende se va a cumplir. mas vai se cumprir. Le van a mentir y mira lo que había era mentira también. Vão mentir, vão dizer que era mentira também. Como algunos que decían que creían Com alguns que diziam que criam y después no creen e depois não creem. y lo que han hecho es combatir. E o que fizeram é combater, mas vai sair agora mais esclarecido. Embora tenham mentido, También se volvieron en contra. mas se colocaram contra. Também se colocaram contra. Más juicio que aquel que Assim vai ter mais juízo do que aquele que foi sincero. no creo E disse, eu não creio, e fala abertamente, mas ese puede salir mejor. esse pode se sair melhor. Pero el que para colmo mintió, Mas aquele que mentiu, mete también al hermano Miguel, e depois mentiu o irmão Miguel também, la puñala por detrás y se e depois dá uma punhalada pelas costas, va a tener una grave consecuencia, vai ter graves consequências. porque piensan que esto es un juego, Porque pensa que é um brinquedo, que é brincadeira. Eles pensam que é a mensagem do irmão William e ele. con eso lo tienen todo. La tremenda sorpresa. Eles vão ter então a tremenda surpresa que eles vão receber. Y no te creas que son poquitos, son E não achem que são poucos, são muitos. y otros que están calladitos, que E outros que estão caladinhos, que não falam nada, mas por dentro es otra cosa. é outra coisa. Pero como Dios diciendo, las intenciones, É como Deus dizendo, a intenção é a do coração. todo queda oculto, todo no queda oculto, todo queda Tudo, abierto. nada fica oculto, tudo vem à tona. Sí. Pero es lo que Dios nos ha dado es algo tan grande. É que bênção que Deus nos deu algo tão grande, mas tão grande, Uno lo busca para uno que a pessoa procura para tratar de, que es algo uau, é que algo bem, que desearon los profetas tudo que os profetas desejaram en todos los tiempos. em todos os tempos e agora nós estamos vivendo Ay, Señor. e palpando. La otra vez estábamos hablando, buscamos el número de personas en el mundo, 8.000 millones de personas. Y cuando tú vienes a ver el grupito, Imagínate, ahora en este tiempo, imagínate, imagínate, 2 millones, entraron 2. así. Amén. Ajá. Eram 2 milhões e entrou só 2. Claro, de los Lá no Egito, lá dos 20 anos para abajo, para baixo, entraram. el camino. Pero de los que salieron, Mas dos que saíram, apenas 2. tanto más ahora. E aqueles que nasceram no meio do caminho. Es como cuando él dijo ayer, É como quando ele disse, ali nessa parte, ele diz que então, igreja, que queden 100 o 200, nem que fiquem 100 ou 200 pessoas, algo así ayer, ou algo assim, pero que esté bien. mas que esteja bem. Y yo voy a verificar, pero en el tabernáculo Branham, allí, E eu vou verificar, allí no caben 200 personas, ali ali não cabe 200 pessoas, no, en un espacio de 200. lá num espaço de 200 sentadas. O sea, mira donde él estaba mirando. Ou seja, ele estava olhando mais à frente, Y tú miras más o menos, olhando para o futuro. van quedando por ahí. E olha, mais ou menos vão ficando por ali, Ya hay más, pero ainda que tem mais, porém, más o menos por ahí es el número de las mais, personas. mais ou menos por aí o número das pessoas aqui que pode chegar até o fim. Los demás pueden ser simpatizantes, Os outros podem ser simpatizantes, por escuchar el outros que vêm sitio y tener. por ouvir num lugar e ter um domingo num lugar, Eso dice, no son todos los que están. mas não são todos os que estão, nem são todos os que... Algo así. Ou algo assim que ele diz. Sí. Porque el grupo que va a ser adoptado Porque o grupo que vai ser adotado é bem seleto. es el que uno dice, ¿y cómo É que uno alguém puede diz, saber eso? e como a pessoa pode saber isso? Cuando logran ver Quando conseguem ver a través de la puerta. através da porta. Si no es obstáculo la puerta para Se usted, não,
usted está más adentro, Amén. Gracias, Señor. porque después Se que não tú vê pasas obstáculo na porta, Dios está você haciendo está algo, mais dentro. E depois que você passa na porta, vê tudo que Deus está fazendo e operando, isso te dá uma segurança. es importante, porque si te É trancas importante, ahí, pois entonces no puedes ver lo que hay dentro. e se está trancado ali, tu não pode ver o que está dentro. Estás afuera, Tem que estar fora. no recibes nada. Por isso não recebem nada. Hacen como la lagartija que dice, Assim como na cartilha que diz, entra por aquí, sale por acá. entra por aqui, sai por ali. É os ouvidos da... Le sale por allá, no le llega Não chega al alma, porque a alma, están entrando a través de esa porque estão entrando, não estão entrando através dessa porta, mas tropeçam com essa imagem. encontrado donde Ele dice, si yo pudiera esconder, não encontraram onde disse, el sitio donde él dice, se eu podia me esconder. Tem vários lugares que ele fala, se ouviram minha voz, donde él dice, mas tem um lugar onde ele diz, si yo pudiera esconder mi se eu pudesse que me vean a mí. me esconder e ninguém me visse, El problema es el velo. porque o problema é o véu. Si pudiera yo Se eu pudesse me esconder, dejar un momento, va a ver pois em algum momento vai chegar isso, que lo que van a escuchar es la que o que vão ouvir é a voz. Pero fíjate cómo Dios nos ha ido Mas observe como Deus tem ido nos ajudando familiarizando. e estamos familiarizados em áudio. Y cualquiera diría como que estamos yendo para atrás. Já diria como estamos regressando, voltando para trás, mas é como uma profecia que vai se Usa y ve que es más fácil. usa e vê que é mais fácil até para baixar nos aplicativos do que no passado. Ahora cuando tú dices, E agora quando tu começa a ouvir o áudio Ajá. cuando llegue un momento, e quando chega um momento que a pessoa nem vai ver nada, vai estar só ouvindo. por ende, Porém, mira, veja, cuando el hermano Branham, quando o irmão Branham, una de las tantas veces, pero estaba en el Cairo, e uma das tantas vezes ele estava no Cairo para ir a Israel, dice que sentía yo, disse que sentia, no es tu tiempo, regrésate. não é tempo, volta. Y él me habrá hablado. E ele disse, me fala, Ve que Dios siempre usa la voz. vê que Deus sempre usa a El voz. huerto del Edén No Jardim do Éden, fue la voz. ¿Dónde está Adán? ele disse que uma voz falou a ele. Deus sempre usa a voz. De Dios que lo Ele disse que ouviu a voz de Deus que o procurava. y te buscas otro sitio. E se tu procuras em outro De lugar, la salsa que oyó no meio da sarça, o que Moisés viu? A voz. Ele ouviu a voz. no vio a nadie. Ele não viu ninguém ali. La voz que salió A voz que saiu, cuando Jesús estaba siendo adoptado. quando Jesus estava sendo adotado, No vieron a nadie. Quien não viram ninguém que estaba falando ali. Era uma voz. en la sexta dimensión. Na sexta dimensão, irmão Branham, Él dice que no sabía de dónde venía. ele disse que não sabia de onde vinha a voz. Luego después lo ve ahí. E depois veio ali o anjo. O sea que la voz Ou seja, que a voz es lo primero que vamos a escuchar. é o primeiro que vamos ouvir. Y luego esa teofanía. E depois essa teofania entra. Nadie va a estar dándose cuenta. Ninguém vai Pero perceber. dice, ellos están ahí. No Por isso diz, eles estão ali e não estão. Algo así dice. Ele diz algo assim, Algo con la voz algo com a voz, que va al escogido a escuchar. que o escolhido vai ouvir. Mis ovejas oyen. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. No dice mis ovejas. Não diz as minhas ovelhas veem e ouvem. Oyen la Não, ouvem a voz. Y eso va a ser en el individuo. Isso vai ser no indivíduo, na pessoa Va a estar escuchando. que vai estar ouvindo. Y eso va a estar, estamos acostumbrándonos a eso. Isso nós estamos acostumando a isso. El que la escuche, O que ouve, vea, estamos ahora. Mira, los hermanos. veja os irmãos. Audio. E subiu o áudio. Vamos a escucharlo. Vamos ouvir. Otro. Outro. Otra vez con eso. Outra vez com isso. Prestan atención a esa voz. Já nem presta atenção nessa voz. Cuando se está hablando Quando está se falando coisas en varios, em vários, otro poquito, e outro pouquinho, outro pouquinho, outro pouquinho, e no la final, finalidad de todo a eso finalidade disso es la tudo adopción. é a adoção. Oye, pero yo escuché esto. Ah, mas eu ouvi isso, e aquilo, e aquilo. Sim, mas tu ouviu esse, aquele, olho para criticar. Essa partezinha você criticou. Porque tem um minuto tal que ele fala tal coisa, e tu vai procurar um minuto tal para falar daquilo que ele falou. Agora, a adoção não vamos poder procurar desse jeito, porque isso é por revelação. Não pode ir para trás para buscar o áudio, e ir para frente e ouvir, mas vai acontecer a mesma coisa. E esses que vão vir bater a porta, ou seja, vão bater no cumprimento da vinda do Senhor. Agora sim vão bater.
Mas ni antes, siquiera la miraban. nem sequer olhavam. Pero son vírgenes. Van a querer entrar, pero por E vão querer entrar, la porém, puerta que aquellos mismos pela que porta que entraron, aqueles mesmos que aceite entraram, que o que tinha azeite entraram. Pero esos otros E esses no outros fueron a tocar. Si tú não foram investigas, bater. Se tu observa, no dice que fueron a tocar não a diz otra que foram puerta, bater outra a porta la dispensación de la- da dispensação era de Laodiceia, nem a era de Wesley. vinieron a tocar Eles la vieram puerta bater na porta porque él donde estaban las vírgenes prudentes. era onde estavam as virgens prudentes e disseram, vai, procurem vocês o azeite. O sea que están, Ou seja, que estão ali conosco, eles estão conosco. tocaron E bateram, hasta la puerta de la venida del Señor. que é a porta da vinda do Senhor. Tocar ahí, Ao tocar aí, entonces en esse momento sí então, reconocieron, nesse momento, sim, reconheceram quem ele era. porque sabían que ese era el Porque que sabiam había que esse era o que tinha dado a sentença. dado. Tocaron, Bateram, pero ya estaba. esse que tinha, era o que tinha dado azeite a eles, então bateram. Inclusive até ele disse ali, eu não conheço, não os conheço. Sabe o que é isso? Las despreció Para rejeitar, ya en la gran tribulación. já na grande tribulação. Aí já vai ter que... No tener la oportunidad de E não ter a oportunidade de estar, não. que todas ellas van a resucitar Porque después todos vão ressuscitar depois do milênio. por eso Por isso, todos, todos, que no hay ni uno, porque não tem nenhum. los que se han levantado en contra, Os que se levantem contra e todos os que no han aceptado la não puerta, aceitaram a porta, o véu, todos no van a obtener la bendición de pasar por el todos não vão ter a bênção de passar pelo milênio. si pasan en la gran tribulación, Se passam na grande tribulação e entram vivos no milênio, morrem e ressuscitam depois. Dios no quiere incrédulos. Porque Deus não quer incrédulos no milênio. Ahí no hay personas que no hay nadie que va. Por eso que los 144 Por isso que os 144 mil sellados antes, são selados antes. pero como ellos no recibieron al Mas Señor como eles não receberam o Senhor, en su primera venida, em sua primeira vinda, el sacrificio, não tem o sacrifício, entonces tienen que entrar a través. então tem que entrar através da purificação que é feita na terra. Pero ellos sí Mas eles sim van a tener la oportunidad vão ter a oportunidade de ir para o milênio porque ressuscitam depois da grande tribulação. São os únicos que ressuscitam depois da grande tribulação. para ser los eunucos de Para serem os eunucos. mira qué cosa, para uno Veja que coisa. Ajá. tienen la oportunidad y Para uns há oportunidade e a outros no van a tener la oportunidad. não terão oportunidade. Porque como ellos creen, Porque como eles creem, van a creer en el vão crer nele. otro propiciatorio, Outro propiciatório. automáticamente. Automaticamente, Ellos creen en la eles lluvia creem tardía, na chuva tardia, creen en el misterio de la segunda creem no venida, mistério da luego segunda van a vinda e entender la depois, primera, pero como ya la puerta de la primera mas se como a cerró, porta da primeira já se fechou, automáticamente automaticamente tem que passar pela tribulação para ser purificado. para ser purificada. Pero bajo ese propiciatorio, Mas baixa esse propiciatório? Não. la fatua, a esa no tienen esa oportunidad. As fatas não têm mais essa oportunidade. Aunque tengan un tiempo, Mesmo que haja um tempo de conhecer, porque fíjate que el mundo denominacional, porque observe que o mundo denominacional, quando veja, todos van a creer, todos vão crer, pero tienen que ser purificados. mas têm que ser purificados. Pero no para entrar al- Mas não para entrar ao milênio, senão depois. y si salen bien E se saem bem en el juicio final, no juízo final. todo va a depender de la intención. Tudo vai depender da intenção do coração deles. El 100 por 1, fíjate cómo O 100 siempre entendíamos. Veja como sempre estendíamos. El mensaje tú escuchas del 30 al Na 60 mensagem y tu así, escuta de 30, 60 e a 100, van a ser que são os todos escolhidos que serão todos Eso se adotados. abrió ahora y también. mira cómo ahora E veja como agora, o escolhido, o adotado, puede ser menos de 100 não pode ser menos de 100. y él lo pone 60 E ele põe 60, os 144 mil. y los 30 el resto. E os O sea, 30, mete ahí, ou seja, e o resto. Ou seja, introduz ali as fatas e também o desse tempo que não estão crendo. producen algo de fruto. pero Produz algum fruto, mas não fruto para adoção. Eso cuando yo lo entendí, y tal, imagínate, tremendo eso. porque Bueno, es que esto el mensaje ha sido tremendo. Dios no puede ser 30 ni 60. Não passou nem 30, 60, tem que ser 100. Produce, claro. Produz, claro. Producen frutos. Produzem frutos. Producen frutos. As fatas produzem frutos. Pero el escogido Mas o escolhido produz a 100, a 100%. y eso es, E isso já é, producen la revelación produzem a revelação, produz nele a revelação completa de quién es él. de quem é ele. Mira que sencillo. Veja que simples. Amén. Cómo producir a 100 por 1. Como produz a 100 por 1? Creyendo en la palabra. Crendo na palavra revelada. Creyendo en el cumplimiento de sus Crendo no cumprimento das suas promessas, totalmente.
que algo no entiendo algo, pero que yo algo eu lo não creo. entendo agora, mas eu creio. Que Sí, no señor. entiendo esto, O que eu não entendo isso como, pero lo creo. mas eu creio. Ves cómo se va abriendo el E ver como vai se abrindo o panorama. y de momento Mas ya yo lo entendí. chegou o momento e eu entendi. Entendí, ahora lo entiendo. Eu que eu pensava não entender, mas agora eu entendo. Está siendo abierto. Como tudo está sendo aberto. Pero fíjate, cualquiera diría, Se há algo ali, então ele diria: no, no leas esas cosas. não, no início não lê essas coisas que são do irmão William, escritos. A difundir eso, Eu não vou divulgar isso, porque eso es algo ahí privado, porque que eso isso é algo aí privado que, ahora se lo están poniendo ahí en las manos. veja, agora estão tendo isso nas mãos e nem sequer estão crendo nisso. Veja que não é. Tú le puedes enseñar lo que Tu significa una não pode ensinar o que significa uma e outra coisa. E o que não é escolhido pode ler e não vai produzir nada. puede estar ahí en la cara Pode estar na cara dele y no creerlo. e não crer. Pero el escogido sí. Mas o escolhido sim. Pero faltaba a nosotros O que faltava a nós, esa faltava essa parte de la fe de rapto de da fé de rápido dos trovões. mira dónde se va a abrir los truenos y Veja onde vai se abrir os trovões e todo mundo dizer que já foram dados. ahora es que la realidad Amén. Agora Amén. é que é a realidade do cumprimento. 70 y pico y 80, Ele diz, eu identifico a 70, a 90, os 7 trovões que estão dando a fé de rápido, os 7 trovões que estão dando isso, que estão pregando os 7 trovões. Mas depois dizem, los 7 truenos sean hablados en la carpa. Dios, carajo, os 7 trovões têm falado na capa. Potencialmente tinha sido falado já. ahora es la realidad. Agora é a realidade. Mas nessa forma assim tão simples, Amén. Lo mismo que el arcángel le dice o mesmo que aqui dizem ao irmão y Branham. en la conversación de ellos fue Veja que a conversa deles foi essa. estaba él ahí parado Estava ali parado, mirando hacia allá y él le dijo, olhando ali, por eso ele digo que disse no tenía alguien bueno, Mas bueno, no, que não tinha alguém, tenía, pero, así para uno. Pero que él hubiese hecho el cuartito hasta allá. Es lo que hizo esto. La mano se movió frente a mí a mão se moveu na minha frente y señaló, mira e disse, veja hacia dónde va. até onde vai. Le dijo eso, ¿verdad? E disse isso, não é verdade? Y después Manuel dice, pero yo no E entiendo. depois o irmão Branham disse, não entendo por que ali. Enseguida lo que dijo el ángel fue, E ficou com o que o anjo disse. no dice la escritura. A escritura não diz. Te fijaste que él no se puso Ou seja, ele a não explicarle se pôs a explicar coisas, a dizer que isso é assim, assim. y todo lo que está siendo hablado E ahí, tudo que está sendo falado ali é escriturístico. todo es basado É tudo baseado en esos dos mensajes. nessas duas mensagens. Uno que es la plataforma de lo que, Um va a que é a pasar, plataforma do que aconteceria, do que vai acontecer, que ahora se está hablando, e agora está se falando, definiciones de com as ese que tiene definições acceso al libro de la desse verdad que tem escrito acesso ao livro da verdade escrito ali. ahí. O sea, Ou seja, vamos a decir que ahí se están cumpliendo vamos dizer que ali estão se cumprindo também as duas varas. si uno lo pone en cuanto a mensaje. Se os põe Oye, enquanto a eso de los mensagem. palos también Eso ahí, de los palos. ese audio, hay tanta cosa también ahí para É tanta coisa aí também para não continuar. sí, sí. Ese fue el del Jueves, creo que fue jueves. pero es algo tan tremendo. Mas é algo tão tremendo que Uno no quisiera a pessoa não queria. terminar Eu não queria. A pessoa não quer terminar. de lo grande que es, De tão grande que é esse tempo. como todo es el cumplimiento de lo Com que ya tudo fue que hablado. é o cumprimento do que já foi falado. Sin fin. Por isso é algo sem fim. Por eso dice, si alguien se mete de lleno a este mensaje, Por isso que se a pessoa se introduz de cheio nessa mensagem, ela entraria a eternidade sem saber, sem nos dar conta. se están metiendo en las aguas Como estão profundas de la colocando palabra. água no profundo da palavra. Claro que Transformado. Esto ya es más que álgebra, esto se mete isso é mais que a física, con geometría, con com trigonometría, física, lo más com trigonometria, com mais. guía que puede haber. E o que pode ver? Y el que no empezó Amén. por abajo por la matemática, Ya ahora, El ABC, para aprender uno tiene que saber alguna fórmula. A pessoa tem que saber alguma fórmula. E se não tem a fórmula, La del H2O. Si no tiene la fórmula se não ahora, tem a fórmula agora, o Filho do Homem com seus anjos, H2O en cuanto a los ministerios, ou enquanto ao ministério, tenga esa fórmula, quem não tem essa fórmula no puede obtener não pode agua, la revelación, obter a água, a revelação. tener esa fórmula. Tem que ter essa fórmula para obter a revelação. Pero esa visita de los Mas essa visita de Elohim él allá com Gabriel e Miguel ali falando, que se repite ahora, eu creio que se repete agora. ahí está la clave. Ali está a chave. gracias ¿Qué Señor. pasó allí? Ay, Esa es Señor.
parte clave. Essa é a parte chave. Elohim no meio do seu povo. Gracias, Señor. Eso es algo, Isso é algo. pero él se muestra de forma. Bueno, sigan ustedes, que mira, se secó el tubo. Bueno, sigue. Falta el postre, falta el postre. Lo que es esa visita es, ahí está Essa visita la clave. está nela a chave. El tiempo que estuvo él allí O tempo que ele esteve ali con Abraham, com Abraão, de ahí lo vamos a ver en otro. Amén. Es tremendo. é Mira tremendo. lo que está pasando. Veja, está Es eso mismo acontecendo. actualizado. Isso mesmo, atualizado. Amén. Y ya una vez que tú lo veas, E aí, uma vez que o povo veja, no le encubrió a Abraham lo que ele iba a hacer. não encobriu de Abraão o que ia fazer. O sea, se los dio a conocer. Ou seja, deu a conhecer. Amén. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga y te guarde. Amén. Gracias. Estamos con la puerta, Ah,